Karpura Gaurama Karunavatara Samsara Saram Bhujagendraharam. Olá, eu sou o Enki e você está na coluna Yoga Bhavani. E o tema de hoje é o que é Yoga. O Yoga, essa palavrinha que é muito conhecida, é falada aí pelos quatro cantos do planeta, muitas vezes é traduzido como união. Mas do ponto de vista do próprio yogi, essa tradução ela é inadequada. Não que yoga não possa ser traduzido como união, mas é que para o yogi, a união, o estado que remete aí à nossa conexão com aquilo que a gente sente ser o divino, para ele isso é algo natural, é algo intrínseco, já ocorre. Então, yoga para o yogi não remete ao estado de união, remete à sustentação desse estado da conexão com o divino. Porque para ele, como eu disse, se unir ao divino é fácil. Um exemplo, sei lá, me diz aí você que é mamãe, que você que é papai, o que você sentiu quando viu seu filhinho pela primeira vez? Você teve um transbordar de sentimentos, você se sentiu tão pleno, que nesse momento você não lembrou que você tem nome, que você tem corpo, que você tem dívida ou que você tem dinheiro, você simplesmente se sentiu preenchido. Às vezes você sente isso quando vê um pôr do sol, quando vê um céu estrelado, vê um sorriso, o olhar de um ancião. Então, essa sensação de expansão, de conexão, de preenchimento é algo que ocorre. Difícil é sustentar isso, Difícil é fazer isso se tornar a norma do nosso dia a dia. E é aí que yoga entra. Yoga remete a um conjunto de práticas apoiados por uma filosofia que nos dá a possibilidade de construir essa estabilidade na nossa conversa com que a gente sente ser o divino, esse contato com que a gente sente ser o divino. É uma tradição que se desenvolve na Índia antiga, a gente não tem como precisar data, se a gente for usar a nossa ciência convencional, a gente diz aí uns 6, 7 mil anos antes de Cristo. Mas se a gente for pegar alguns textos que esses yogis escreveram, eles relatam algumas posições de estrelas no céu que vão para mais de 15, 20, 30 mil anos antes de Cristo, coisa que a nossa ciência ainda não aceita. Mas, independente disso, o que eu posso te dizer que yoga é uma tradição milenar, muito antiga, e que não tem como também dissociar o surgimento do yoga daquilo que nós chamamos de xamanismo. Aliás, os primeiros yogis, pessoas que viviam no meio da mata e começaram a perceber a ordem inerente ao meio, eles percebiam que a chuva caía na mesma época, aquela flor desabrochava sempre no mesmo período, eles sentiam que tinha uma força, essa força que permeava o meio, que levava tudo à ordem. Esses primeiros yogis que começavam a observar o meio foram chamados pelos seus contemporâneos de Shraman. Literalmente, essa palavra do sânscrito significa aquele que pensa, aquele que delibera, aquele que busca a verdade. Então, o termo xamã, que muita gente conhece, deriva desse termo Shraman, que vem do sânscrito. Esses primeiros yogis se reuniam para trocar suas impressões, para compreender melhor um com o outro as suas impressões daquilo que eles percebiam do mundo. Então esse lugar passou a ser chamado de ashramas. Hoje, ashram é algo chamado como a escola, uma escola, um monastério. Me fugiu a palavra, mas é um monastério. Mas antigamente, no primórdio, o ashram era o local onde esses que buscam a verdade se encontravam para trocar impressões, trocar ideias. Então, yoga é mais do que uma atividade física. Yoga é uma tradição antiga que busca o desenvolvimento de autopercepção e, através dessa autopercepção, começar a criar uma base para a gente entender a nossa unidade com aquilo que a gente sente ser o divino. Então, para além daquelas posturas que o pessoal associa yoga, existem aí vários ramos de yoga, como Bhakti Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, o próprio Hatha Yoga, que são os yogas das posturas físicas, que é muito mais do que uma ginástica. São vários tipos de yoga que utilizam uma base filosófica em comum,
que são os Yoga Sutras do Patanjali. E esse é um texto que foi escrito por esse sábio no final do século VIII a.C., que sistematizou a prática do yoga, né? Deixou ali como uma espécie de manual sobre o que é yoga, como ela funciona e quais são os resultados que ela produz. Se você tiver interesse em aprofundar esses conhecimentos sobre yoga, acesse o meu site www.yogabhavani.com.br, yoga com Y, tá? Tá aparecendo no CG aí. E acessa também o nosso Facebook, yogabhavani.enk. Muito obrigado. Karpura Gaurama Karunavatara Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hidrayara Bhavan Bhavani Sahitam Namami Bhavan Bhavani Sahitam Namami.